Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria que mais uma vez estamos juntos para termos uma ministração, uma live do livro de Gálatas. E nós temos ministrado o livro de Gálatas para que o Senhor nos livre da doença dos Gálatas. Que doença era essa? É a mistura da lei com a graça, é a mistura da velha aliança com a nova aliança. E o resultado disso, infelizmente, é morte, não é vida. Ok? Não significa que os Gálatas tinham abandonado a Cristo, eles apenas tinham acrescentado outras coisas ao Evangelho, outras coisas à obra de Cristo, que é perfeita e suficiente. Nós estamos seguindo normalmente o livro que eu tenho indicado para vocês, que está disponível na Amazon, tá bom? Você pode comprar o formato Kindle ou pode comprar também o livro físico. Mas, nesses dias, acho que na última live, nessa também, eu acho que ainda amanhã ainda vou falar um pouquinho sobre isso. Eu estou falando algumas ministrações adicionais, que não estão no livro, mas eu entendo que é importante detalhar mais, falar mais vezes, repetir mais, para que você possa compreender, ter entendimento, ok? E na nossa última live eu frisei bastante essa questão da maldição. E vou frisar de novo, mas hoje eu quero ler com você Gálatas 3, do verso 9 até o 12. Quero que você pegue aí a sua Bíblia, Gálatas 3, do verso 9 até o 12, diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, se você tem um marcador de Bíblia, quero que você marque aí na sua Bíblia. Os da fé são abençoados. Só marca isso. Os da fé são abençoados. Os da fé são abençoados. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Aí você vai sublinhar agora o quê? Os das obras da lei estão debaixo de maldição. Então você tem um pessoal que é abençoado e um pessoal que está debaixo de maldição. Todo esse pessoal supostamente é do Senhor, crê no Senhor, ok? Quem é que é amaldiçoado? Aqueles que confiam nas obras da lei. Quem é que é abençoado? Os da fé, os que creem na justiça que procede da fé, ok? Então isso é muito, muito importante. Vamos continuar lendo. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então Paulo aqui está explicando para você por que as pessoas que andam pelas obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não cumpre tudo que está escrito. Ou seja, se você resolve andar pela lei, filho, cumpre tudo. Porque se você quebrar um mandamento, a maldição te pega. Porque você escolheu uma maneira de se relacionar com Deus. Você escolheu uma maneira de viver. Paulo diz, isso é muita insensatez. No verso 1 ele fala, ô Gálatas insensatos, como é que vocês podem fazer uma escolha absurda dessa? Os da fé têm apenas de crer, mas aqueles que são das obras da lei têm que praticar tudo. E no verso 11 ele mesmo diz, olha, é evidente, pela lei ninguém é justificado, ninguém consegue cumprir a lei, portanto a maldição é inevitável. Mas o justo viverá pela fé. E o verso 12 diz, a lei não procede de fé. A lei não procede, não vem de fé. A lei é resultado de obediência, mandamentos, obras. Ok? Então, a Bíblia fala claramente, inequivocamente, que o justo viverá pela fé. Qual que é o nosso problema? É que em vez de vivermos pela fé, nós nos esforçamos para viver pela obediência. Entendeu? Em algumas Bíblias de alguns crentes, não está escrito que o justo vive pela fé. Está escrito que o justo vive pela obediência. O que significa isso? Que em vez de se relacionar com Deus com base na fé, eles se esforçam para se relacionar com Deus com base na própria obediência. Mas você não foi chamado para viver pela obediência, você foi chamado para viver pela fé. Pastor, mas você está falando que obediência não é importante, é por isso que eu acho muito perigoso esses pregadores. Você está dizendo então que obediência não é importante? Podemos fazer o que nós quisermos? Não, claro que não. Obediência tem o seu lugar, mas obediência não é a raiz. Obediência é o fruto, ok? Obediência é fruto da vida cristã. A fé é a raiz. Se você vive com a fé
a raiz na posição certa, mais cedo ou mais tarde vai manifestar obediência. Está me ouvindo? Aquele que vive pela fé vai manifestar obediência. Mas aquele que vive pela obediência nunca tem fé. Por que ele nunca tem fé? Porque ele nunca acha que obedeceu. Portanto, ele nunca se sente qualificado a pedir nada para Deus. Obediência não gera fé. Mas fé resulta em obediência. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, você pode ter a postura hipócrita, né, de achar que cumpriu a lei e que, portanto, merece a bênção de Deus. Mas aí a maldição vem. Mas se você é sincero, você vai dizer o quê? Eu preciso de alguém que ore por mim, eu estou tão desqualificado, eu estou tão fora do padrão, não orei o suficiente, não obedeci o suficiente, não li o suficiente, não fui no culto o suficiente, não contribuí o suficiente. Ele não fez nada suficiente, então ele não pode relacionar-se com Deus, Deus vai poder dar nada para ele não tem fé. Entendeu? Mas a graça de Deus produz fé. Porque a graça é na obra do Filho, é na obra de Cristo. Ok? A maioria dos irmãos, quando acorda de manhã, o que ele faz? Ou vai dormir à noite, o que ele faz? Antes de qualquer coisa, ele dá uma olhadinha para si mesmo, buscando áreas onde ele precisa melhorar. E ele fica se questionando, não é? Questionando se Deus está com ele mesmo, depois de ter tido essas falhas. Entendeu? Então, em vez de ele acordar de manhã e perguntar qual é a minha fé para esse dia, né? Ele deveria perguntar em que eu tenho crido, mas em vez disso ele pergunta o quê? Em que eu tenho obedecido? Para perceber, isso é o comum. Porque o crente acredita que ele está aqui para se autoaprimorar, ele tem que se mudar. Entendeu? A minha mudança é resultado de um trabalho meu. Eu me esforcei, eu peguei uma técnica, eu ouvi uma mensagem de um coach e agora eu sou diferente. Entende? Mas isso é tolice, é religião, isso não é cristianismo. Portanto, eu vou dizer para você, quando você acordar de manhã, pergunta em que eu tenho crido. Eu creio mesmo que ele levou sobre si os meus pecados, minhas maldições. Eu creio mesmo que ele não se lembra mais das minhas iniquidades. Eu creio mesmo que eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Eu creio mesmo que tudo isso é simplesmente por causa da sua graça, da obra consumada. Quando você tem a fé correta, você vai ter uma vida correta e apropriada diante de Deus, né? Então, esse irmão que vive pela obediência, qual que é a postura dele? No dia que ele está doente, qual que é a pergunta que ele se faz? O que eu fiz? Onde está a brecha? Qual foi o pecado? Entendeu? O que eu preciso de confessar? Quando um crente que crê na graça e na justiça da fé, ele tem um problema, uma enfermidade, o que ele pensa? Eu preciso de confessar a palavra, eu preciso de crer. O Senhor já levou as minhas dores, já levou as minhas doenças, eu sou sarado, vou vencer essa doença em nome de Jesus. Vê, a postura é totalmente diferente. O primeiro está constantemente acusado, o segundo está constantemente cheio de fé. Por que a pessoa que vive pela obediência está sempre perguntando a respeito do seu comportamento? Porque ela está procurando algum merecimento. Se ela encontrar algum merecimento, aí ela vai poder pedir algo para Deus. Entendeu? Mas viver pelo merecimento é viver pela justiça própria e isso procede da lei. O resultado é maldição. Está entendendo o que eu estou dizendo? O fato de você se questionar a respeito da sua obediência, em vez de declarar sua fé, mostra que você ainda vive debaixo da lei. Entendeu? Pastor, mas eu fico com a impressão que você está dizendo que a obediência não é importante, eu me esforço tanto para ser fiel, entendeu? Não, a obediência é importante, né? A obediência é importante, mas o justo vive pela fé, entendeu? No momento em que o justo baseia sua fé na obediência, ele está entrando numa areia movediça. O terreno não é sólido, o resultado vai ser queda, entendeu? Quando você usa... Estou falando coisas profundas hoje aqui, é comida sólida que o Senhor te dê a capacidade de digerir. Olha para cá. Quando você se relaciona com Deus com base na sua obediência, essa obediência é lei. Entendeu? É a lei. É a obra da lei. E o resultado dela vai ser maldição. Você está confiando na própria obediência para se relacionar com Deus. Mas quem vive pela fé, ele crê que recebeu o dom da justiça. A justiça de Cristo foi passada para ele.
Os pecados dele foram cravados em Cristo na cruz e a justiça de Cristo passou para ele. Então a fé dele é essa: eu já sou justo. Ah, mas eu estou vendo pecado em você. Sim, você está vendo, mas Deus não vê, porque ele não se lembra do meu pecado. Eu recebi o dom da justiça. Entendeu? Todas as vezes que você se relaciona com Deus com base no merecimento, você está tentando se aproximar de Deus, receber a bênção de Deus pela lei. Entende? Isso é muito grave e vai trazer para você consequências. Quais são as consequências disso? Primeiro, a consequência óbvia é maldição. Eu falei para você aqui, no verso 10, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, pare de ficar se olhando, pare com a introspecção. Olha para Cristo, invista tempo pensando em Cristo. Está me entendendo? Muitos ficam se olhando para tentar descobrir qual é a sua verdadeira identidade. Mas segundo o Evangelho, a nossa identidade está em Cristo. Eu sou como Ele é. Ele é a minha justiça, Ele é a minha vida, Ele é a minha santidade. Mas quando você olha para si mesmo, você quer achar tudo isso em si, mas essas coisas não são suas, elas são de Cristo. Cristo apenas coloca em nós. Então você precisa crer. 2 Coríntios 5, 21. Esse é um versículo que tem que você saber de cor e confessar constantemente. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Você tem que lembrar todos os dias isso. Eu fui feito justiça de Deus. Eu não sou justo porque eu obedeço, mas porque eu criei na obra consumada de Cristo. Eu sou justo porque Ele obedeceu. Está me entendendo? Porque Ele obedeceu, eu agora recebi a sua justiça. Mas pastor, eu não sinto que eu mereço, que eu posso dizer que eu sou justo. Presta atenção, Cristo também não merecia levar o nosso pecado. Ele levou pela vontade de Deus. Nós também não merecemos levar a justiça dele. Nós levamos pela vontade de Deus. Essa é a troca do Calvário. É a expressão central do Evangelho. Nós somos justificados por fé. Infelizmente, aqueles que andam ainda confiados na própria obediência da lei, nas obras da lei, na justiça própria, eles pensam que só são aceitos por Deus se eles cumprirem todos os mandamentos. Se houver qualquer falha, deficiência, eles não são aceitos, mas é mentira isso. Bom, é verdade no aspecto, se você quer andar na lei, saiba disso, se quebrar um mandamento, quebrou todos. A Bíblia ensina isso lá em Tiago, entendeu? Quem é culpado de um é culpado de todos. Então, se você quer viver na lei, lembra disso. Para ser abençoado, vai ter que cumprir todos. Mas aqui no verso 11 de Gálatas 3, Paulo diz que ninguém cumpriu. Ninguém vai ser justificado diante de Deus. Ninguém está qualificado a comprar nem a menor das bênçãos. Ah, mas Deus sabe que eu tenho boa intenção. A lei não olha boa intenção. A lei é perfeita, ou você obedece ou não obedece. Não tem meio termo, entendeu? Se quebrou um mandamento, vai ser amaldiçoado. Quem tenta viver pelo merecimento, pela obediência dos mandamentos, vive debaixo de maldição. Essa é a razão pela qual muitos crentes estão debaixo de maldição. Mas quando entendemos que o justo vive pela fé, não ficamos mais tentando achar mérito em nós. Nós confiamos em Cristo, confiamos que Ele cumpriu as justas exigências de Deus. E então nós descansamos nessa obra e cremos que recebemos o dom da justiça. Você escolhe a maneira de relacionar com Deus, mas Paulo diz, não seja tolo, não seja insensato. Ô Gálata, como é que você quer voltar para um sistema desse, que só traz maldição? Fica nesse sistema da graça, que só tem bênção, não há maldição na graça. Talvez haja uma maldição, é para aquele que pregar outro evangelho. Paulo disse, qualquer um que pregar outro evangelho, ou que vá além desse que está escrito, seja anátema. Então essa é a maldição da nova aliança, é decair da graça, é sair da graça, é rejeitá-la, ou pelo menos é misturá-la com outras coisas. Ok? Quem vive pela lei, ele tem que se esforçar o tempo inteiro. A vida é muito cansativa. Esse é o motivo que muitos crentes deixam a igreja, porque eles se cansam. É extenuante, é estressante
a vida de muitos crentes. Todo domingo ele tem que convencer Deus a voltar, porque Deus vai embora, Deus não fica com ele, Deus não permanece com ele, porque tudo depende dele. E como toda semana ele falha, todo domingo ele volta muito intenso, mas a intensidade dele é quase um desespero, porque ele quer convencer Deus que ele é uma boa pessoa, que ele tem boa intenção, que ele vai mudar. A prova é aquela adoração que ele está fazendo tão cheia de choro e clamor. Entende? Mas infelizmente essa religião vai produzir no final das contas cansaço, doença e morte. Entende? Isso é terrível. Você sabe, no início do ministério do Senhor Jesus, vou usar esse exemplo com você. No início do ministério do Senhor Jesus, ele chegou ali em Nazaré. Você sabe, foi criado em Nazaré. Depois foi morar em Cafarnaum, mas ele foi criado em Nazaré. Ele entrou então na sinagoga. Ele entrou na sinagoga, está lá em Lucas capítulo 4. E ele então leu no livro de Isaías 61, você conhece? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, a pregar boas novas quebrantados, tarará, tererê. E no final ele fecha o livro e diz, olha, hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ler. Mas o povo falou, mas peraí, mas esse aí não é o Jesus? É filho do carpinteiro José, filho da Maria? Ele brincava de bola aqui com os nossos meninos na rua, eu vi ele muitas vezes aqui. Como é que agora ele está dizendo que ele é o Messias, que está se cumprindo nele? Então, a Bíblia fala que Jesus falou para eles, vamos ler isso na Bíblia, lá em Lucas 4, verso 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Guarda isso, essa viúva não era de Israel, ela era de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Lembra disso? Só um leproso purificado, e não era de Israel, ele era da Síria. O que está mais? Todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de quê? Raiva, ira. Por quê? Por que eles ficaram tão nervosos? Vou te dizer por quê. Aquela viúva não era judia, era fenícia. Aquele leproso, Naamã, não era de Israel, mas era da Síria. O que significa isso? Eles não tinham participação nenhuma nas promessas, na aliança de Israel. Mas mesmo assim foram os únicos que foram abençoados. Em outras palavras, os únicos que não mereciam foram os únicos que receberam. Entende? Então o Senhor colocou o padrão para eles. Está dizendo, olha, quem recebe, amigo, é só aqueles que não merecem. Está me ouvindo? O Senhor deu provisão de cura. O Senhor mostrou que veio para curar, curou o leproso. O Senhor deu um exemplo de provisão material. A viúva não tinha o que comer, Elias foi enviado a ela, entendeu? O Senhor mostrou que havia provisão, mas era só para quem não era de Israel. Então eu vou dizer para você, a bênção é para quem não merece. O que o Senhor estava dizendo para eles? Vocês não merecem, mas porque vocês acham que merecem, então vocês não vão receber. Quando você reconhece que não merece, e mesmo assim você vem a Deus para receber, como fez Naamã e aquela viúva, então você recebe, obtém o que você está pedindo. Mas quantos têm coragem de fazer isso? Infelizmente, muitos crentes, quando acham que não merecem, eles fogem de Deus, eles correm de Deus, eles deixam de vir ao culto, eles param de orar, porque não merecem, já pequei demais, Deus desistiu de mim, Ele não vai me ouvir. Por isso é tão importante você ouvir a mensagem da graça, amigo, irmão. No dia em que você acha que merece menos, esse é o dia do milagre na sua vida. Porque você não tem mais nada para confiar, senão na graça dele. Toda a glória vai ser dele, nada sua. Você não vai poder dizer, eu obedeci, eu fiz, eu sempre tenho buscado. É por isso que Deus ouviu, porque ele é fiel. Já viram como todo legalista adora essa expressão, Deus é fiel? É porque ele quer trazer a moeda e ele sabe que Deus é fiel para pagar para ele o que ele está querendo. Para dar a bênção que ele está comprando. Entende? Acaba sendo uma declaração vamos dizer, de legalista, de legalismo. Mas aquele que crê na graça, entende? Ele sabe que Deus é fiel. Mas ele também sabe que Deus só abençoa quem não merece.
A salvação é só para quem não merece. Se você acha que é justo, ele não veio para você, porque ele veio para salvar os pecadores. Se você acha que você é saudável, não veio para você, porque ele veio para salvar os doentes. Entendeu? Então, não confie na sua própria obediência, no quanto você é bom para merecer a bênção de Deus. Seja livre do jugo da lei. Pastor, mas eu posso fazer o que eu quiser? Claro que não. Fazer o que quer é um tipo de escravidão também. É a escravidão do pecado. Você já foi liberto. O Espírito habita em você agora e ele guia você a toda a verdade. Mas quem vive pela lei não vive pelo Espírito. Ele vive baseado em normas, em certo e errado, árvore do conhecimento. Mas quem anda pelo Espírito segue a vida de Deus. O problema dos legalistas é que são hipócritas. Eles acreditam que têm cumprido os mandamentos, mas não têm cumprido coisa nenhuma. Ninguém jamais cumpriu os mandamentos de Deus. Ah, não, eu cumpro sim. A Bíblia fala que se você cumprir 2 mandamentos, cumpriu todos. Que é amar a Deus e amar ao próximo. Ok. Vamos fazer um testezinho então com você. Você ama o próximo como a você mesmo? Então, isso significa então que se você é mãe, você cuida dos filhos da vizinha como se fossem os seus próprios. Você acorda de madrugada e vai lá amamentar o filho da vizinha. Quando o filho da vizinha chora, você vai lá se preocupar com ele, como se preocupa com o seu. Ah, por favor, faça-me o favor. Não seja hipócrita. Ninguém cumpre o mandamento. Nenhum mandamento. É verdade que esses 2 mandamentos resumem a lei. Por isso está fácil de você fazer um teste agora e ver que foi reprovado. Só precisa fazer 2 perguntas. Porque esses 2 mandamentos mostram todos. E se você quebrou um dos 2, já quebrou todos também. Entende? Então, quando Jesus, ou a Bíblia fala que esses 2 mandamentos são os maiores, não está dizendo que vivemos por ele. Não vivemos por eles. Não confiamos neles, porque nós não podemos cumpri-los. Entendeu? Então, todo crente deveria viver debaixo da bênção. Mas quando ele escolhe viver pela lei, a lei do merecimento, da justiça própria, confiar na sua própria obediência, o resultado disso é maldição. Ok? Então, o livro de Gálatas foi escrito para crentes. Ok? Então, isso significa que crentes podem padecer ainda debaixo de maldição. Mas veja, o problema não é realmente o pecado. Eu sei que você vai ouvir o tempo inteiro os pastores dizendo, pecado é o problema, pecado é o problema. Não, o pecado não é mais o problema. O problema hoje é a justiça própria. É você achar que não tem o pecado. É você achar que está qualificado. É se justificar diante de Deus. É dizer, ou pelo menos pensar no coração, que merece a bênção. Para o pecado existe a provisão do sangue, sempre. Mas quando você confia na sua justiça própria, as suas boas obras são contadas como iniquidade diante de Deus. Foi isso que Deus falou a respeito de Caim. Lembra de Caim? Lá em Gênesis, capítulo 4, eu não vou ler com você, eu vou contar para você a história. A Bíblia fala que quando o homem pecou, o homem percebeu que estava nu, e ele então tentou fazer para si o quê? Roupas, porque ninguém pode chegar nu diante de Deus. Mas aquilo que o homem pode fazer é só roupa com folhas de figueira, inútil, incapaz de cobrir. Deus então vem e socorre o homem. O que Deus faz? Deus mata um animal. Essa é a primeira morte na Bíblia. Deus matou um animal. Deus tinha dito o que para Adão? Você não come da árvore do conhecimento, porque no dia que você comer, você morre. Adão ficou com medo de Deus matá-lo. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele escondeu com medo. Mas quando Deus o encontra, Deus não mata Adão. Deus mata um outro animal no lugar de Adão. Adão nunca tinha visto a morte. A morte não fazia parte desse mundo. E quando Adão vê o Deus matando aquele animal no lugar dele, aquilo deve ter impressionado muito Adão. Quando Deus faz isso, Deus estava ensinando para Adão, dizendo, a partir de agora, Adão, é o seguinte, você não pode chegar mais diante de mim, a não ser que primeiro o animal morra. Está me ouvindo? Você não pode chegar mais diante de mim sem sangue. Adão e Eva aprenderam isso. Deus pega a pele do animal e faz roupas para o homem e sua mulher. A Bíblia fala no capítulo 4, então, que o homem e a mulher tiveram 2 filhos, Caim e Abel, Caim o primogênito e Abel. A Bíblia fala que num tempo eles vieram cultuar a Deus, adorar a Deus. Abel fez o quê? Abel trouxe do rebanho uma ovelha, provavelmente, e sacrificou diante do Senhor. Foi aceito. Caim não. Caim trouxe do melhor da terra. Ele pegou lá os seus cereais, o trigo, pegou a cevada e trouxe o melhor e deu para Deus. Mas na oferta de Caim não tinha sangue.
Não tem como ser aceito diante de Deus sem o sangue. E lá em 1 João, capítulo 3, verso 11, João diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. Caim era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Isso aqui é importante você entender. Ele era do maligno, o assassino foi uma prova disso. Mas por que aconteceu isso? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Qual era a obra que a Bíblia fala de Abel? Nenhuma. A única obra de Abel foi oferecer o sacrifício, o sangue diante de Deus. Qual é a obra de Caim? A única obra que fala de Caim, claro, fora o crime que ele cometeu, foi oferecer uma oferta sem sangue. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso a Bíblia fala que Caim era maligno. Por que era maligno? Porque oferecer aqueles cereais sem sangue significa oferecer a sua própria obra. Caim era um agricultor, um lavrador, então ele fala da obra que ele mesmo fez. Mas Abel era pastor, ele ofereceu do sangue. Por isso Abel é chamado de justo. Por que ele é chamado de justo? Porque somos justificados pelo sangue. Ele apenas confiou no sangue para se apresentar diante de Deus. Toda vez que você faz como Abel e você confia só no sangue para se apresentar diante de Deus, você é chamado de justo. Caim não, Caim é chamado de maligno. Por que ele é maligno? Porque as suas obras eram más. Qual era a sua obra? Era tentar oferecer, ou veio para oferecer algo para Deus sem o sangue. A lavoura, que simboliza esforço humano. A terra está debaixo de maldição. O fruto da terra é o fruto da maldição. Você não traz a maldição para oferecer diante de Deus. Você traz o sangue. O sangue é a expiação, aponta para Cristo. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando Caim oferece ali as suas boas obras, as obras, vamos dizer assim, da lavoura, ele está oferecendo as suas boas obras, as suas obras de justiça. Isso é inaceitável diante de Deus, ok? Todas as vezes que alguém se achega diante de Deus sem confiar na obra do Calvário, na obra consumada, no sangue do Cordeiro, não é aceito, não pode ser aceito. Porque ele rejeitou, Caim rejeitou a maneira de Deus, o caminho que Deus estabelecido. Hebreus 9, 22 diz que todas as coisas se purificam com sangue. Sem sangue ninguém se aproxima diante de Deus. Tem muita gente que quer fazer um discurso bonito hoje na igreja, e eles falam, não, a gente não fala de sangue, porque essas coisas são muito agressivas. É tudo do diabo, não importa se está no púlpito, é maligno como Caim. Se você não fala do sangue, você é maligno. Deus só pode aceitar você por causa do sangue. Até hoje é assim, é a nova e eterna aliança. O Filho de Deus desceu para derramar o sangue, nós somos aceitos pelo sangue, e isso é vital, fundamental que você entenda, porque somente assim você é declarado justo. A Bíblia fala que Caim ficou com raiva, com inveja, sempre tem inveja. Como é que Caim percebeu que a oferta de Abel foi aceita? Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que deve ter caído fogo de Deus em cima da oferta de Abel, mas de Caim nada, até hoje é assim. Entende? Aqueles que estão debaixo do favor sempre atraem o desagrado, a inveja, entende? As palavras negativas. Sempre é o legalista que persegue aquele que prega a graça de Deus. Ok? Então, quando nós trazemos sangue, nós estamos assumindo que a nossa justiça é dele. Nós de nós mesmos não temos coisa alguma. Nós apenas cremos. E quando fazemos isso, então a Bíblia fala que essa fé nos é imputada como justiça. Paulo diz, lá em Filipenses capítulo 3, no verso 9, ele diz, tudo o que eu quero é ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei. Paulo está dizendo, não estou preocupado, não tenho e não quero a justiça própria. Eu só quero aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. A justiça baseada na fé não é a mesma justiça baseada na sua própria obra, na sua própria obediência. Ok? É baseada na obra de Cristo. João diz que Caim matou seu irmão porque as suas obras eram más. O que significa ter obras más, obras malignas? É confiar na justiça própria. Quando você confia em algum merecimento, Deus diz que as suas obras são malignas. Todas as vezes que você confia em algum tipo de justiça própria, inevitavelmente a carne vai tomar o controle, porque o centro da carne é a justiça própria.
A justiça própria é a mãe de todos os outros pecados. Eu não tenho tempo de provar isso hoje, apenas acredite em mim. Muitos estão preocupados com a parte feia da carne, mas a parte aparentemente bonita é a mãe de todas. É a justiça própria, que é a cara de todo religioso legalista. Entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, isso quer dizer o quê então? Que eu tenho que pecar mais para poder ser abençoado por Deus? Não, você não tem que pecar mais, você tem que crer mais. Entendeu? Não é o pecado que traz a graça. O que atrai a graça de Deus é a fé. Somente a fé honra a Deus. Amém? Bom, primeira coisa então, aqueles que querem viver pelas obras da lei estão debaixo de maldição. Mas tem uma segunda consequência que eu quero falar para você rapidamente. É a incredulidade. Quando um crente resolve viver pelas obras da lei, pela obediência aos mandamentos, o resultado é que ele não tem fé, ok? No verso 12, Paulo diz, Gálatas 3,12, que a lei não procede de fé. Isso significa que quem vive pela lei não consegue exercitar fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Aquela pessoa que pensa, que presume que obedeceu, ela chega com a atitude de cobrar, porque ela acha que merece a bênção. Então ela não precisa ter fé. Para que fé? Ela já fez? Está aqui. Você sabe que eu sou fiel no meu dízimo. Eu entreguei o meu dízimo. Agora o Senhor faz a sua parte e me abençoa agora. Esse é o típico religioso. Entendeu? Entendeu? Ele não veio porque ele crê em Deus. Ele veio porque ele cumpriu alguma coisa e ele agora acha que Deus é justo em cumprir a parte dele. Deus vai fazer porque ele agora tornou-se merecedor. Mal sabe que a maldição virá sobre ele. Entendeu? Mal sabe. Isso é uma coisa terrível. Ah, pastor, mas ele foi dizimista mesmo. Você não tem noção do que significa atingir o padrão divino. O padrão da justiça de Deus é altíssimo. Entendeu? Você não dá dízimo de tudo, ninguém dá. Nem o fariseu dava, e olha que ele dava dízimo até do chá de hortelã que ele fazia. Entendeu? Você já te ocorreu, por exemplo, dar o dízimo dos seus presentes de aniversário que você ganhou? Você nem lembra. Você ganhou presente, você vai querer pensar em dízimo? Pois deveria, se você quer cumprir a lei. Entendeu? Você deveria. Então alguém pagou um cafezinho para você no seu trabalho, você deveria dar um dízimo imediatamente. Mas nós nem lembramos disso. Não estou dizendo que você tem que lembrar disso, não. Estou apenas querendo te mostrar que você não cumpre a justiça. Portanto, não se julgue merecedor e nem pense que Deus se tornou agora seu devedor. Deus não deve nada para você e nem para ninguém. Ok? Mas quando você reconhece que não merece, quando você reconhece que não tem justiça, mas mesmo assim você crê no Deus que justifica o ímpio, essa sua fé lhe é atribuída como justiça e você recebe. Lembra que nós lemos lá em Romanos capítulo 4, no verso 5? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Olha, essa frase é para deixar qualquer pastor enlouquecido. Ainda bem que é Paulo que falou, não sou eu. Olha o que ele está dizendo. Mas ao que trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Você crê naquele que justifica o ímpio? Você sabe, se fosse justificar a Madre Teresa de Calcutá, justificar o Billy Graham, eu até acharia aceitável. Mas Paulo dizer que Deus é aquele que justifica o ímpio. Ímpio. Pela madrugada, ímpio, pastor. Assim não tem condição? Essa mensagem é muito perigosa. Eu louvo a Deus que não foi eu que falei, só apenas lendo o que está escrito. Quando você crê que Deus justifica o ímpio, então a sua fé lhe é atribuída como justiça diante dele. Está me ouvindo? Todos os milagres do Senhor foram feitos exclusivamente por fé. Em nenhum momento o Senhor exigiu das pessoas bom comportamento. Para ninguém o Senhor falou, olha, volta depois, primeiro você vai resolver com a sua mulher, você está com problema conjugal. Para nenhum o Senhor falou, olha, você roubou do vizinho, vai devolver o dinheiro. Para ninguém o Senhor falou isso. Todos os que vieram receberam o milagre. Mas será que no meio daquela multidão tinha gente com problemas de pecado? Problema conjugal, ressentimento, intriga, problema com dinheiro, com dízimo. Será que tinha? Eu acho que tinha tudo isso. Tinha todos os tipos de problemas. Mas em nenhum momento o Senhor fez os milagres com base no merecimento daquelas pessoas. Em nenhum momento. Se foi assim naqueles dias, é assim hoje também. Todos os que vieram ao Senhor foram curados.
Tinha que vir. Nem todos os doentes de Israel foram curados, mas os que vieram ao Senhor Jesus, todos foram curados. Nenhum deles cumpria a lei perfeitamente. Nenhum deles. Os fariseus chamavam eles de turba maldita, que não sabe nada da lei. Nenhum deles merecia. Todos receberam sem merecer. A única condição que foi colocada para eles foi fé. Você crê? Você crê que eu posso fazer? Você crê? Entendeu? A graça depende de fé. Para que a graça se manifeste, você precisa de crer. Você precisa de crer no Deus que justifica, no Deus que abençoa o ímpio. Mas enquanto você acha que você não é esse, entendeu? Que você tem o merecimento, que você tem as boas obras, você não recebe. Mas lembra, aquelas pessoas não eram perfeitas, elas tinham pecados, mas receberam o milagre. E o milagre não era com base na santidade de cada uma. Mas, infelizmente, hoje, muitos dos que estão me assistindo ainda aqui, estão focados na própria obediência, em vez de focar na fé. Você precisa de crer. Crer no Deus que justifica o ímpio. Entendeu? Quanto mais você olha para o que você tem feito ou deixado de fazer, menos fé você tem. Mas quando você entende que a justiça é pela fé, espontaneamente você se coloca na posição de receber favor de Deus. Que vida você quer viver? Uma vida de peso, de jugo, uma vida de esforço para tentar merecer e nunca conseguir, porque você faz e Deus nunca está contente, porque é assim que é na religião. Deus nunca está contente. Ou você quer vir para a graça de Deus? Aqui eu digo para você, Ele já está contente. Não por causa do que você fez, por causa do que Cristo fez. Você se tornou o beneficiário. Não confie na obediência aos mandamentos. Confie no favor imerecido. Confie na justiça que procede da fé. Ok? Você vive pela fé ou vive confiado na sua obediência? Comecei assim, estou terminando assim. Viva confiado na graça, no favor imerecido, no Deus que justifica o ímpio. Aleluia! Deus possa abençoá-lo mais ainda nesses dias e que os seus olhos sejam abertos para que a sua fé seja liberada e você veja o céu aberto sobre você. Amém? Deus possa abençoá-lo e até a nossa próxima live. Você foi abençoado? Então envie esse vídeo para um amigo, assim ele também será.